Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Raul Brandão, nascido em 1867 e falecido em 1930, que foi um escritor, pintor, jornalista e militar português, famoso pelo realismo das suas descrições e pelo lirismo da sua linguagem. As suas obras mais conhecidas são Humus e As Ilhas Desconhecidas. Raul Brandão, de seu nome completo Raul Germano Brandão, nasceu a 12 de março de 1867, na Foz do Douro, Porto, onde passou a sua infância, mocidade e adolescência. Era filho de José Germano Brandão e de Laurinda Laurentina Ferreira de Almeida Brandão. Filho e neto de pescadores, a sua infância foi marcada pela paisagem física e humana da zona pescatória da Foz do Douro, pelo que o mar foi tema recorrente na sua obra. Recebeu a instrução primária na escola que ao tempo existia na Foz Velha, a cargo das senhoras Militoas. De seguida foi matriculado no Colégio de São Carlos, que ficava no alto da rua Fernandes Tomás, no Porto, onde não foi muito feliz. Foi ali, dirá mais tarde ao referir-se àquele colégio, que principiei a estragar os meus nervos e a amargurar a vida. Há quem tenha saudades do colégio. Eu sonho às vezes com ele e acordo sempre passado de terror. Começou nesse tempo a frequentar o Café Camanho, situado na então Praça de Dom Pedro, atual Praça da Liberdade, ao fundo da Avenida dos Aliados, que era frequentado sobretudo por escritores, artistas, jornalistas e gente do teatro. Ali conviveu com os jovens escritores António de Oliveira, António Nobre e Justino de Montalvão, com quem, em 1892, subscreveu o Manifesto Nefelibatas. E foi sob o signo do nefelibatismo que Raul Brandão despertou para o mundo das letras e publicou as suas primeiras obras. A sua carreira literária começou em 1890 com Impressões e Paisagens, seguido de Viagens de Santos, em 1891, ambos publicados com o pseudónimo de Luís de Borja. A influência do grupo portuense de boémios nefelibatas, entusiasta do simbolismo decadente, notar-se-ia especialmente em História de um Palhaço, de 1896. Terminado o curso secundário, e depois de breve passagem como ouvinte pelo curso superior de letras, matriculou-se em 1891 na Escola do Exército. Esse ingresso, ao que parece, não foi da sua escolha. Segundo Aquilino Ribeiro, que viria mais tarde a conviver com Raul Brandão, seria a sua mãe, que teria gostado de ver o seu menino fardado, tafu, cintadinho em correias de anta, fisgado pelas corochinhas das janelas. Um seu amigo de juventude afirmou que ele várias vezes lhe confidenciou que se sentia deslocado na carreira que abraçara, mas que seguira por vontade do pai e para não desgostar a mãe. Quase toda a vida militar foi passada em funções na máquina burocrática militar, escriturando papelada numa repartição do então Ministério da Guerra. Do curto período de caserna durante a instrução, ficou-lhe a mais penosa das lembranças. Durante o tempo que fui tropa, vivi sempre enrascado, como se dizia em calão militar. Tudo me metia medo. Os homens aos berros que ecoavam pelo quartel, castigo para um lado, castigo para o outro, e as coisas negras, feias, agressivas, a parada, a caserna, as retretes. Levo para a cova a imagem daquelas retretes como uma das coisas mais infames que eu conheci na vida. O inferno deve ser uma retrete de soldado em Ponte Maior, escreveu o Raul Brandão em Val de Josafate,
que era o terceiro volume das suas memórias e que foi publicado postumamente no ano de 1933. A sua carreira de jornalista, atividade que exerceu praticamente até ao fim da vida, iniciou-se logo que se transferiu para Lisboa, ainda estudante na Escola do Exército, tendo colaborado em diversos jornais. Foi a tarimba do jornalismo que lhe proporcionou a oportunidade de contactar com um mundo cuja existência até então ignorava. O mundo da miséria, do vício e do crime. Foi uma constante o seu debruçar sobre o terrível drama da condição humana, perpassado pelo sofrimento, a angústia, o mistério e a morte. São também constantes as referências aos ofendidos e humilhados, face visível da expressão humana, que é um dos motivos mais regulares da sua obra. No seu livro Os Pobres, de 1906, faz a tentativa de explicação dessa dor inerente à condição humana. Paralelamente à carreira de jornalista, Raul Brandão foi publicando uma extensa obra literária. Em 1896, publicou A História de um Palhaço. Neste mesmo ano, na sequência da promoção a alferes, foi colocado no Regimento de Infantaria 20, em Guimarães, onde conheceu Maria Angelina de Araújo Abreu, com quem se casou a 11 de março de 1897 e que seria a dileta companheira de toda a sua vida. Iniciou, então, a construção de uma casa, a Casa do Alto, na freguesia de Nespereira, nos arredores de Guimarães, onde se fixou em definitivo, embora com prolongadas estadias em Lisboa e noutras cidades. Quase todos os anos, especialmente depois de ter sido desligado do serviço, ia passar os meses de inverno em Lisboa, para fugir ao frio minhoto. Reformado no posto de capitão em 1912, com 45 anos, Raul Brandão iniciou a fase mais fecunda da sua produção literária, com a publicação da sua obra A Sério. Nesta fase de maturidade escreveu, no plano novelístico, A Farsa, 1903, Os Pobres, 1906, Humus, 1917 e O Poder de Pedir, póstumo, de 1931. No teatro, publicou o livro Teatro, de 1923, que incluía as 3 peças O Gebo e a Sombra, O Rei Imaginário e O Doido e a Morte. E também Eu Sou um Homem de Bem, de 1927, e O Avejão, de 1929. Publicou os estudos históricos El Rei Junot, de 1912, A Conspiração de 1817, em 1914, e O Cerco do Porto, em 1915. Obras que têm por objeto as convulsões do início do século XIX. Na autobiografia, escreveu Memórias, em 3 volumes, publicados, respectivamente, em 1919, 1925 e 1933, então texto póstumo. E ainda os volumes de prosa impressionista, Os Pescadores, em 1923, e As Ilhas Desconhecidas, Notas e Paisagens, em 1926. 2 obras onde é evidenciada a sua sensibilidade para a pintura, a que se dedicou como artista amador. As Ilhas Desconhecidas resultou de uma viagem pessoal de Raul Brandão aos Açores, no verão de 1924. Este livro foi uma das obras que mais influência tiveram na formação da imagem interna e externa dos Açores. Basta dizer que é em As Ilhas Desconhecidas que se inspira o conhecido código de cores das Ilhas Açorianas. Como poderemos ver neste mapa do arquipélago dos Açores que eu aqui tenho e que agora vos mostro. Ora então, temos aqui a Santa Maria amarela, São Miguel verde, a Terceira lilás, a Graciosa branca, o São Jorge castanha, o Pico cinza, o Faial azul,
as flores verde e o corvo negra. Em 1906, Raul Brandão tinha feito outra viagem, esta pelo norte da África e por várias cidades europeias. Esteve na Itália, na Suíça, visitou Paris e Londres, mas esta viagem não deixou praticamente vestígios na sua obra. O Raul Brandão faleceu de aneurisma no número 44 da Rua de São Domingos, à Lapa, em Lisboa, a 5 de dezembro de 1930, aos 63 anos de idade, após sofrer uma síncope cardíaca no dia anterior. Ali se encontra, ao lado da porta de entrada do prédio, uma placa evocativa do acontecimento, que convido a ir ver se por lá passarem. Foi sepultado no Cemitério dos Prazeres e, em 1934, trasladado para o Cemitério de Guimarães, onde repousa até hoje. Ora, falando agora mais então da sua obra. O Raul Brandão deixou uma extensa obra literária e jornalística que muito influenciou a literatura em língua portuguesa, com o seu lirismo, o realismo das descrições e a profundidade filosófica, marcando o seu comprometimento ético e social numa linguagem forte de contrastes, contradições e rupturas que prefiguram a modernidade do século XX. Na obra de Raul Brandão podemos distinguir duas facetas. Uma é a do escritor de viagens e paisagens, da luz e da cor, do azul que predomina e que o Raul Brandão ama acima de todas as outras cores, certamente influenciado pelo mar da sua infância. A outra faceta é a dos desgraçados, dos pobres, dos que sofrem, do mundo da dor, da natureza humana, do sonho, uma ideia fundamental em toda a obra brandoniana. Ao longo de uma obra multifacetada, o Raul Brandão foi um dos escritores que, a par de Fernando Pessoa, mais influenciaram a evolução da literatura portuguesa do referido século XX, sendo eleito figura tutelar não apenas de gerações suas contemporâneas, como o grupo reunido em torno da Seara Nova, o chamado grupo da Biblioteca Nacional, onde pontuavam o Jaime Cortesão, Raul Proença, Clínio Ribeiro e Câmara Reis, como de gerações posteriores, para as quais a redescoberta da obra de Raul Brandão serviu de esteiro para a reformulação das estruturas novelísticas tradicionais. Este processo de ruptura, que se enceta com A Farsa, de 1903, um romance que dá a voz à personagem Candidinha, um ser marginalizado pela sociedade, em que, sob a farsa da submissão, se condensa um discurso de ódio, de inveja e de maldade. Culminaria em obras-primas, como Os Pobres, de 1906, e Humus, de 1917. Dificilmente qualificáveis como romances, estas duas últimas obras, aproximando-se de caracteres da escrita poética e filosófica, colocam em causa os modos de representação do real para se afirmarem como uma meditação sobre a metafísica da dor e sobre o absurdo da condição humana, dentro da qual as coordenadas de tempo, espaço, intriga e personagens, apenas esboçadas, servem de cenário universal e abstrato para o drama secular da luta do homem entre o sonho e a desgraça. Conjugando a influência de Dostoiévski com o simbolismo e com um sentido de modernismo, registado em processos como a fragmentação do eu, Raul Brandão inaugurou uma forma de escrita romanesca que, rompendo com a linearidade do tempo e da sintaxe narrativa, se desenvolve de forma circular, em torno de símbolos e palavras-chave como árvore, sonho, dor, espanto e morte. Ainda sobre o Humus, este enigmático livro, uma espécie de diário escrito ao longo de um ano,
É muito provavelmente a obra-prima de Raul Brandão. Inova na narrativa, sem enredo nem personagens, a que se chamou anti-romance. Há nela assinalar as influências não só do Dostoiévski, mas também do Kafka, de Camus e de Sartre. Ora, iria então agora falar-vos de Ilhas Desconhecidas, o livro que eu andei a ler esta semana, do Raul Brandão. Trata-se, sem dúvida, de um dos mais originais exemplares da escrita de viagens. Neste livro, uma espécie de diário impressionista das paisagens insulares, que foi editado em 1926, o Raul Brandão traduz a beleza das ilhas dos Açores e também da Madeira. O escritor partiu de Lisboa a 8 de junho de 1924, a bordo do navio São Miguel. Tinha 57 anos de idade e uma produção literária diversificada e reveladora de uma sensibilidade estética da palavra, como vimos. Assim que deixou terra, começou a descrever a vida a bordo do vapor e a paisagem que os mares e os céus lhe ofereciam. As notas desta viagem foram publicadas 2 anos depois, quase sem retoques, como ele sublinha na apresentação do livro, ele que aliás eu vos posso ler. Ele diz, em 3 linhas, este livro é feito com notas de viagem, quase sem retoques. Apenas ampliei um ou outro quadro, procurando sempre não tirar a frescura às primeiras impressões. Tinha ouvido a um oficial da Marinha que a paisagem do arquipélago valia a do Japão. E talvez valha. Não poder eu pintar com palavras alguns dos sítios mais pitorescos das ilhas, despertando nos leitores o desejo de os verem com os seus próprios olhos. 1926, RB. Nesta escrita em direto, ao jeito do repórter do momento, Raul Brandão captou a essência das ilhas atlânticas, as cores que predominam nos Açores, diferentes de ilha para ilha, a natureza fulgurante e o lado mais sombrio dos ciclones e da caça às baleias. Quando o navio fundeava, descobria mundos isolados, cenários de gente pobre e humilde, as mesmas que ele conhecia da infância, lá na Foz do Douro, onde nasceu, filho e neto de pescadores. O vapor começou por fazer uma breve paragem na Ilha da Madeira, certamente para receber e largar passageiros, onde o cenário deixou o autor deslumbrado e com vontade de lá voltar. O mesmo ia acontecendo nas várias ilhas dos Açores, até que chegou ao Corvo, a ilha mais remota, onde começou então realmente a aventura do Raul Brandão. Sobre esta experiência da paisagem que se sucedia de ilha em ilha, ele diz a certo ponto que o que as ilhas têm de mais belo e as completa é a ilha que está em frente, como podemos comprovar com o que escreveu no dia 16 de junho, depois de sair da terceira e quando navegava assim de madrugada. Na luz matutina e fria das 4 horas, tenho diante de mim um espetáculo único. 4 ilhas saindo do mar ao mesmo tempo. A Graciosa, de um verde muito tenro, acabando de um lado, e do outro em penhascos decorativos. A terceira, muito ao longe, quase desvanecida. E a meu lado, por trás do biombo violeta de São Jorge, que se estende ao comprido nas águas, o corno do pico, aguçado até ao céu, transparente como se fosse de cristal. Isto frio, nítido e ao mesmo tempo irreal, num céu de esmalte, onde se destacam a buril as linhas regulares do pico,
com uma nuvenzinha quase pousada na extremidade. É só num ponto e passa num instante, porque o navio não para. É no instante em que o pico se revela, erguido até ao céu, e as manchas violetas das ilhas têm a cor passada da nuvem que vai desfazer-se, enquanto a graciosa, ali perto, se mostra toda verde. Iniciou então períodos de estadia nas diversas ilhas, numas mais longos, noutras menos, até chegar a São Miguel, de onde regressou ao continente, passando novamente pela Madeira, onde esteve alguns dias. A Ilha do Corvo impressionou-o muito pela cor negra das rochas vulcânicas e a pobreza e a simplicidade das suas populações de poucas centenas de habitantes. Depois de ali passar alguns dias, passou às Flores, uma ilha violeta e verde, onde se destaca o verde terro das ervas, e os campos são divididos por renques de hortenses. Passou a primeira semana de julho nas Flores, até navegar para a Ilha do Faial, onde o que mais o impressionou foram as hortenses cada vez mais azuis, as molhadas de flores de uma cor cada vez mais intensa e mais fresca. E desabafou: o homem que teve a ideia de bordar as estradas com estas plantas devia ter uma estátua cá na ilha. Outro cenário que o impressionava era o pico da Ilha do Pico. Presença sempre constante, ali mesmo ao lado, nos seus passeios através do Faial. 2 semanas depois, em finais de julho, atravessou o pequeno e perigoso estreito e estava finalmente na Ilha do Pico. Mas as cores que o impressionavam à distância foram para ele uma desilusão. Tudo isto, que de longe era roxo e diáfano, violeta e rubro, conforme a luz e o tempo, aparece agora, à medida que o barco se aproxima, negro e disforme, queimado e negro, devorado por todo o fogo do inferno, escreveu ele. De qualquer modo, gostou de subir ao alto da montanha, que é, como sabem, penso que sabem, a mais alta de Portugal, com 2.351 metros de altitude. E ver o nascer do sol e apreciar o imponente panorama que se pode ver lá do alto, com todas as ilhas do Grupo Central ali plantadas no meio do Oceano Azul. Aproveito então para falar a seguir na pesca da baleia. Da baleia, que nos Açores era mais o cachalote, que era a mais importante fonte de rendimento dos habitantes desta ilha, e não só, que dedicou um capítulo inteiro. E também da imigração para a América, à procura de uma forma de vida melhor, a que ele dedica outro capítulo. E fala dos que de lá regressaram, velhos e doentes, e com muitas histórias para contar, com quem ele conversou, e aqui apresenta diálogos. Depois de alguns dias, poucos, atravessa o profundo canal para São Jorge, num barco à vela, barquinhos esses onde tudo se transportava de ilha para ilha, e chegou, então, à Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, no dia 30 de julho. E então fica impressionado com a cidade e com o seu progresso, com os seus palácios, envolvidos em jardins floridos, e com as verdes colinas que rodeiam a cidade. E no dia 1 de agosto inicia, então, os seus passeios através da ilha, e há duas coisas que o deslumbram especialmente: as Furnas e as 7 cidades. Sobre as Furnas, ele diz: basta escavar na terra com a ponta da bengala para abrir uma chaminé. Depois diz mais adiante: ponho-me a cismar que por baixo dos meus pés o vulcão continua a cozinhar a fogo brando. Não sei que estranho refogado. E ainda mais à frente: por toda a parte a água ferve em caixão. O ar está impregnado de gás carbónico e enxofre. Cheira
E quanto às sete cidades, ele escreveu: a convulsão, a brutalidade e o fogo levantaram até ao céu grandes paredes vulcânicas, dispondo no fundo do caos alguns campinhos meigos e dois lagos, um inteiramente verde e outro inteiramente azul, separados por um fio de terra e quietos, adormecidos, cismáticos. Iniciou, então, de seguida, a viagem de regresso e chegou à Madeira a 13 de agosto, com a expectativa de confirmar aquela sensação com que tinha ficado na passagem de junho. Na verdade, gostou de subir ao alto dos montes, de ver as levadas que corriam pelas encostas, flores por todo o lado, as florestas de loureiros, mas ficou decepcionado com a pobreza da população e a vida na cidade do Funchal, demasiado turística para o seu gosto, pois tudo decorria ao ritmo dos cruzeiros de ingleses que aportavam à cidade por algumas horas ou que vinham passar os invernos no hotel para fugir lá ao frio britânico. Quando o barco de cruzeiro aportava, a cidade acordava e quando partia, a cidade adormecia de novo outra vez. Na madrugada de 29 de agosto, embarcou e chegou a Cascais na manhã do dia seguinte, cheio de saudades da sua casa e do calor da sua lareira, a pensar no inverno que se aproximava. Como certamente puderam constatar nesta breve descrição, o Raul Brandão esteve atento a tudo o que os seus sentidos, tanto as visões, os sons, os sabores, presenciaram. Mas a exaltação da cor e da beleza da paisagem é o que mais ressalta ao longo de toda a obra. Aliás, o subtítulo Notas e Paisagens é elucidativo, não é preciso dizer mais. As Ilhas Desconhecidas é, portanto, um livro muito belo, todo ele um panegírico à beleza dos Açores e da Madeira. As palavras tocam fundo no coração dos leitores, não só dos que lá vivem, como dos que as visitaram e que já sentem saudades, e como também aqueles que sonham um dia poder vir visitá-las. E pronto, olhem, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre Raul Brandão, um grande escritor português e um precursor da literatura portuguesa do século XX. Espero que Deus me dê vida e saúde para cá voltar de novo na próxima semana e vos poder falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!